Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver o conceito de variáveis. Pessoal, eu estou com o MetaEditor aberto aqui e a gente vai criar um script no diretório scripts, cap02. Vou clicar com o botão direito do mouse, novo arquivo. Ele já vai deixar selecionado a opção script. Vou avançar. E aqui eu vou dar um nome, como é a nossa terceira aula, eu vou dar o nome de 03 variáveis. Vou dar o nome de variável. Variável e vou concluir. Ele já abre aqui essa estrutura de arquivo, essa estrutura de código, né? Que para a gente desenvolver o nosso script. E a gente agora, nesse script, a gente vai trabalhar com variáveis. Eu vou acessar aqui o site do MQL5. Só deixa eu vir aqui, ó. No site do MQL5, se a gente vir aqui em elementos básicos da linguagem, ele tem aqui uma descrição do que é variáveis. As variáveis, elas são posições na memória, né, que são posições nomeadas, e essas posições elas são flexíveis. Você consegue manipular essas posições, você consegue colocar valores nessas posições em tempo de execução, ok? Aqui você tem a descrição de variáveis nessa documentação aqui, ok? A primeira informação, inclusive, que o site nos mostra aqui, ó, é a seguinte: variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas, ok? Eu fiz um esquema aqui para mostrar como que funciona a declaração de uma variável. Então aqui, ó, é um exemplo de uma declaração de uma variável do tipo inteiro, tá? Então a primeira coisa que precisa é informar o tipo de dado da variável. Depois a gente precisa de identificar essa variável com um nome. Quando a gente for agregar um valor para essa variável, a gente precisa de um operador de atribuição. No caso do MQL5, esse operador de atribuição é o sinal de igual, ok? A gente precisa do valor, né, que será atribuído à variável, e por fim, né, o ponto e vírgula que marca o final do comando, ok? Então vou mostrar para vocês aqui a primeira. Para a gente declarar a variável, a gente precisa do tipo de dados da variável, né? Então aqui no site ele mostra os tipos de dados das variáveis. Então eu vou vir aqui em elemento básico da linguagem, ele mostra aqui tipos de dados. E aqui você tem todas as informações em relação aos tipos de dados que a linguagem MQL5 suporta, ok? Então a gente tem o tipo de dados inteiros, né? Char, short, int, long, unchar, unshort, unint, unlong, né? A gente tem o tipo lógico, que é o bool, né? O booleano, né? Que suporta o verdadeiro e falso, o tipo literal, né? Unshort, o tipo string, né? Que é a cadeia de caracteres, tipo numéricos com ponto flutuantes, né? O double e o float, tipo de cor, data e hora, o datetime, enumeradores, né, o enum. E aqui a gente tem dois tipos complexos, que são as estruturas e as classes, ok? As classes aqui, quando a gente for trabalhar com orientação a objetos, a gente vai ver. Então vamos voltar aqui para o MetaTrader, para o MetaEditor, e eu vou declarar três variáveis aqui para a gente ver como funciona a declaração de variáveis. Então eu vou declarar as seguintes variáveis. Então eu vou declarar volume, eu vou declarar também preço, vou colocar aqui preço, e vou declarar uma variável chamada contrato. Perceba que preço aqui com C cedilha ele apareceu em vermelho, né? Se eu compilar, ele vai aparecer vários erros, né? Falando que não reconhece essa identificação. Se eu vim aqui no site, e eu vou vir aqui, ó, em estrutura, tipos inteiros, palavras reservadas, deixa eu só voltar aqui, operadores, funções variáveis, processamentos, espaços de nomes, operadores, sintaxe,
vou mostrar para vocês como funciona para nomear uma variável. Então aqui você tem comentário e identificadores. Identificadores, você precisa dar um nome para a variável, né? Então identificadores são usados como nome de variáveis e funções. E aqui você tem as características de um identificador. Então, o comprimento de identificador ele não pode exceder 63 caracteres, ok? São permitidos números de 0 a 9. As letras maiúsculas e minúsculas podem ser maiúsculas e minúsculas, lembrando que a linguagem ela é case sensitive, né? Ou seja, ela faz diferença da maiúscula e minúscula, né? Então, se você declarar uma variável com letra maiúscula e outra variável com o mesmo nome, só que com letra minúscula, o compilador ela vai identificar que são duas variáveis diferentes, ok? Você pode também usar o caractere sublinhado, né? E lembrando que o primeiro caractere não pode ser um dígito, ok? E também outra coisa que a gente tem que lembrar é que esse nome de variável ele não pode ser uma palavra reservada, ok? Aqui ele tem uma lista das palavras reservadas. Tá? As palavras reservadas, pessoal, é o seguinte, são palavras que já definem algum tipo de palavra que já é usada pela linguagem, ou ela já é um tipo de dado, ou ela já especifica um tipo de acesso, tá? Ou ela já é uma classe de memória, algum operador, ou algum outro tipo de informação da própria linguagem, ok? Então eu vou voltar aqui pro Meta Editor, e lembrando que a linguagem está no padrão internacional, então ela não aceita acentuação aqui, tá? Então eu vou tirar o C cedilha aqui. Então o volume eu vou colocar a gente precisa de definir o tipo de dado dessa variável. Eu vou colocar aqui que ela é do tipo int, ok? E vou atribuir um valor para ela usando o operador de atribuição que é o sinal de igual. Vou colocar aqui o volume como sendo 2, ok? O preço também eu vou colocar do tipo double, né, que é um tipo com ponto flutuante, né, ou seja, aceita ponto depois aceita números com casas decimais. Então vou colocar aqui, por exemplo, 25.10, por exemplo. Né, lembrando que a gente está no padrão internacional, então é o ponto e não a vírgula. Contrato eu vou declarar como string, uma cadeia de caractere. Vou colocar aqui um contrato, por exemplo, o CCM, né, o contrato do milho, por exemplo. Tá? E aqui eu declarei 3 variáveis, tá? O volume, preço e contrato. Então o volume é do tipo inteiro, ele está recebendo o valor 2. O preço é do tipo double, está recebendo o valor 25.10 e o contrato é do tipo string, que está recebendo essa cadeia de caracteres CCM, ok? Para eu imprimir essas variáveis, eu posso usar aquela função que a gente viu na aula passada, que é a print. Então eu posso vir aqui, usando o print, eu posso vir aqui e simplesmente pedir para imprimir o valor dessas variáveis. Volume, print, preço, lembrando o ponto e vírgula no final, né? Print, e aqui o contrato. Ponto e vírgula, vou salvar, vou compilar. Aqui ele mostra 0 erros e 0 warnings, né? E aqui eu vou entrar no MetaTrader para a gente executar esse código. Então eu vou vir aqui na aba Experts, eu vou pedir para limpar a execução anterior, ok? E perceba que aqui, na pasta cap02, a gente já tem o script variável. Se eu arrastar aqui para o nosso gráfico, ele já mostra o resultado das variáveis que eu imprimi. Ok? Que eu pedi para imprimir. Nós temos outras formas de mostrar
saídas aqui no MetaTrader. Eu posso usar, por exemplo, a janela de alert. Então eu vou vir aqui, usar a função alert e vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou pedir para imprimir o volume, desculpa, é alert, né? Aqui também alert. Vou pedir para imprimir o preço, ponto e vírgula, e vou pedir para imprimir o contrato. Vou salvar, compilar, vou voltar aqui no MetaTrader, limpar aqui a aba Experts, vou executar novamente o script. E aqui perceba que agora, ó, além de imprimir aqui embaixo, ele gerou essa janela de alerta, também imprimindo as nossas 3 variáveis. Ok? Tem uma terceira forma de mostrar os nossos resultados, que é usando a função chamada comment. Tá? Então eu vou usar aqui também comment volume, ponto e vírgula, comment preço, final ponto e vírgula, e comment contrato. Vou salvar, vou compilar, 0 erro, 0 warnings. Vou vir aqui no MetaTrader, vou fechar essa janela, ok? Vou limpar aqui a aba Experts e vou executar novamente a variável. Ó, perceba que aqui ele gerou novamente a impressão nessa janela de alertas, né? Gerou aqui a impressão e aqui, ó, ele mostrou a impressão, só que ele mostrou a impressão do CCM, né? Ele mostrou apenas a do contrato. Eu posso resolver esse problema aqui, vindo aqui e pedindo para imprimir tudo na mesma linha. Então eu posso vir aqui separando por vírgula, eu posso colocar preço e contrato. Eu posso apagar essas 2 linhas aqui. Vou salvar, vou compilar, vou fechar essa aba aqui, limpar a caixa de ferramentas aqui e vou executar novamente. E aqui ele mostra que foram 2 contratos, né, 25.1 e CCM. Então ele mostra a impressão aqui na janela de alertas e aqui na aba Experts, ok? Então nessa aula é isso, pessoal. Na próxima aula eu quero mostrar o conceito para vocês de comentários e a gente vai continuar vendo um pouco mais sobre variáveis. Até a próxima aula.